O jornal Folha de São Paulo traz como manchete hoje o caso de uma empreiteira com sede em Imperatriz, no Maranhão, que conquistou a maioria das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro ao participar de diversas licitações. É importante dizer que essa história, essa bandeira da pavimentação, é uma das bandeiras do governo Bolsonaro, ele fala bastante sobre isso, né? E essa empresa, ela venceu diversas licitações, tanto sozinha, quanto com uma outra empresa. Só que o que chama a atenção é que essa outra empresa é de fachada, registrada em nome do irmão de um dos sócios. Os contratos envolvem obras longe da base de atuação da corporação. Essa é a manchete principal hoje do jornal Folha de São Paulo, que apurou que até agora o governo reservou cerca de 620 milhões de reais, 620 milhões de reais do orçamento direto para essa empresa, 620 milhões de reais. E o valor que já foi quitado, já foi pago, ele beira os 85 milhões de reais, mas tem aí muito dinheiro ainda a ser pago e que já foi aprovado. Como é que você viu essa denúncia, Josias? A gravidade disso? É uma suspeita de corrupção, não é? Queria uma análise sua. Sem nenhuma dúvida, cheira a corrupção. E o mais escandaloso, nos escândalos que vão infestando a era Bolsonaro, é o presidente da República fingir que comanda um governo sem corrupção. Isso é mais escandaloso do que os próprios escândalos. Essas malfeitorias, elas estão saltando da máquina pública como pulgas do dorso de um vira-latas. A Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ela foi convertida em mais um antro do Centrão. Essa notícia da Folha, que trata de uma empresa, uma empreiteira desconhecida, chama Engeforte, uma empreiteira maranhense, venceu 53% das licitações para obras de pavimentação custeadas por essa estatal, a Codevasf. E ela prevaleceu sozinha ou, em algumas licitações, disputando fraudulentamente com uma empresa de fachada. Uma empresa... A Folha foi visitar o endereço não existe. O telefone é o mesmo. O telefone da suposta concorrente é o mesmo da empresa que está ganhando as licitações. E essa empresa, com essa cara de malfeitora, beliscou 620 milhões de reais. Já liberaram, como você mencionou, Fabíola, 84,6 milhões, quase 85 milhões de reais. Já escoaram dos cofres do Tesouro. O chefe, o presidente da Codevasp, se chama Marcelo Moreira Pinto. Ele foi nomeado com as bênçãos de dois oligarcas do Centrão, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil. Entre 2020 e 2021, eu estava fazendo as contas, escoaram lá pelos cofres da Codevasf 7,3 bilhões de reais. Desse total, algo como 3,6 bilhões vieram daquelas emendas de relator, que é um apelido que se deu às emendas secretas, usadas pelos parlamentares para despejar verbas públicas nos seus redutos eleitorais, sem nenhuma transparência. Ao comentar os desvios que foram pilhados lá no Ministério da Educação, com esse tipo de verba, compra de kit robótica para a escola que não tem nem sala de aula, o Bolsonaro disse que não tem nada a ver com esse descalabro. Ele vai dizer a mesma coisa em relação à Codevasf. Não, isso é responsabilidade lá dos parlamentares. Num julgamento que foi feito no Supremo Tribunal Federal sobre esse pedaço secreto do orçamento, a ministra do Supremo, a Rosa Weber, ela declarou que causa perplexidade o fato de que bilhões do orçamento da União estão sendo oferecidos a parlamentares que usam recursos públicos, palavras da ministra, para satisfazer a interesses pessoais. E ficou decidido que os gastos deveriam ter transparência. Mas o breu continua, não tem transparência nenhuma. O general Augusto Heleno, Fabíola, você deve se lembrar, que é o ministro-chefe da Segurança Institucional, ele disse lá atrás, e parece que já não considera a mesma coisa, que se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Agora o general avalia que, também já disse isso, ele disse, vou repetir as palavras dele, faz parte do que ele chamou de show político, o fato do Bolsonaro ter sentado praça no PL do Valdemar Costa Neto, a quem ele chamou lá em 2018 de corrupto, condenado. Então, nesse espetáculo, o dinheiro sai pelo ladrão porque os ladrões continuam entrando no orçamento.
E é muito curioso que eles batem no peito para dizer o governo Bolsonaro não tem nenhum caso de corrupção. E estão levando essa bandeira na campanha eleitoral, né? Vão falar sobre isso. É preciso bastante argumentação do outro lado para apontar essa série de questões que não estão sendo investigadas e sim engavetadas.